Existe um véu de mistério que sempre cobriu a figura de Adolf Hitler, um homem cujo nome evoca as sombras mais profundas da história. Mas, além das batalhas e das atrocidades, há um aspecto da sua vida que permanece estranhamente inexplorado, um canto escuro onde as paixões humanas se entrelaçaram com a mais pura malevolência. Estamos falando das mulheres, não das que foram perseguidas, mas daquelas que, por alguma razão insondável, se sentiram atraídas por ele, o amaram ou o idolatraram. O que realmente aconteceu com elas? Seriam vítimas de um encantamento diabólico, cúmplices inconscientes de um mal crescente, ou mulheres que encontraram propósito onde outros viam apenas a ruína? Esta é uma investigação sobre os destinos ocultos dessas almas, cujas vidas foram irremediavelmente alteradas pelo homem que mergulhou o mundo em escuridão. Suas histórias são sussurros nos arquivos, silêncios nas biografias oficiais, mas suas vidas revelam uma faceta perturbadora do poder e da sedução. Para entender o horror, precisamos olhar além dos campos de batalha e adentrar os corações humanos que, de alguma forma, encontraram um lar na sombra do Führer. De Berlim a Buenos Aires, de salões aristocráticos a esconderijos secretos, estas são as trajetórias daqueles que se perderam na órbita de Hitler. Prepare-se para desvendar um capítulo pouco conhecido, mas essencial, da Segunda Guerra Mundial. Em uma Madrid de meados dos anos 30, ainda antes da Guerra Civil rasgar o país, vivia uma jovem chamada Carmen. Ela era uma alma vibrante, com olhos escuros e um sorriso rápido, que trabalhava numa pequena livraria perto da Plaza Maior. Carmen era idealista, sonhadora e, como muitos jovens da sua época, estava à procura de algo grandioso para acreditar. A Espanha, naquele tempo, fervilhava de ideologias e o eco dos movimentos políticos da Europa chegava com força. Carmen lia tudo o que podia, desde panfletos anarquistas a discursos fascistas, procurando uma resposta para a crescente instabilidade que sentia no ar. Um dia, um cliente habitual, um jovem estudante de história chamado Diego, apresentou-lhe os escritos de um jovem líder alemão que prometia restaurar a glória de uma nação. Carmen, fascinada pela retórica poderosa e pela visão de ordem que ele pregava, começou a sentir uma estranha atração. Não era amor, no sentido romântico, mas uma idealização perigosa. Ela via em Hitler um salvador, uma figura forte que poderia trazer disciplina e propósito a um mundo que parecia desmoronar. A correspondência de Carmen com Diego intensificou-se, e ele, um fervoroso defensor da causa, encorajou-a a aprofundar-se. Os ecos da Guerra Civil Espanhola tornaram-se mais fortes, e Carmen, sentindo-se cada vez mais desiludida com o caos em sua pátria, procurava refúgio em ideologias distantes. A propaganda alemã, então, começou a chegar à Espanha com maior força, e a imagem de Hitler, com seus discursos apaixonados, parecia oferecer uma promessa de um futuro ordenado. Em seu quarto modesto, à luz fraca de uma lâmpada a óleo, Carmen lia sobre a nova Alemanha, imaginando um mundo onde as pessoas trabalhavam unidas por um objetivo maior. Era uma fantasia perigosa, nascida do desespero e da ingenuidade, mas que a aprendia cada vez mais. A vida de Carmen em Madrid tornou-se insustentável com o avanço da Guerra Civil. A fome, o medo e a destruição eram a sua realidade diária. Quando Diego lhe ofereceu a oportunidade de se juntar a um grupo de jovens idealistas que partiam para a Alemanha, ela não hesitou. Era uma fuga, uma busca por uma nova vida, longe da miséria. Ela acreditava que, na Alemanha, encontraria a ordem e o propósito que tanto desejava. Mas o que a esperava estava longe de ser o paraíso que imaginara. Se você acha esta história tão perturbadora quanto fascinante, assine o canal, porque temos muitas outras revelações ocultas da Segunda Guerra Mundial. Ao chegar a Munique, o choque foi imenso. A cidade era vibrante, cheia de energia, mas também permeada por uma disciplina férrea e uma vigilância constante que Carmen nunca tinha experimentado. A figura de Hitler, que ela tanto idealizara, era agora onipresente, observando de cada cartaz, de cada rádio. Carmen foi acolhida por uma família alemã, fervosos simpatizantes do regime, e rapidamente se viu imersa na vida cotidiana da Alemanha nazista. Ela não era uma figura próxima a Hitler, mas uma peça minúscula na engrenagem de um movimento gigantesco. Seu amor, se é que se podia chamar assim, era o de uma devota distante, a de uma crente em uma causa. Ela trabalhou como secretária num escritório do partido, digitando documentos e arquivando correspondências. Viu de perto a eficiência e a brutalidade do sistema.
Ouviu os sussurros de descontentamento, mas também os gritos de lealdade fervorosa. O fervor coletivo era contagiante e Carmen sentiu-se parte de algo grande, algo que para ela parecia transcender as pequenas misérias da vida pessoal. Ela se tornou uma peça obediente, cega para as atrocidades que se desenrolavam por trás da fachada de ordem e progresso. Os anos passaram rapidamente. A guerra eclodiu e a Alemanha, que antes parecia invencível, começou a mostrar suas rachaduras. Carmen via os homens partirem para a frente, as mulheres assumirem os trabalhos antes masculinos e a escassez se tornar uma companheira constante. Sua fé no Führer, no entanto, permanecia inabalável, alimentada pela propaganda e pela própria necessidade de acreditar em algo. Era um refúgio psicológico, uma negação da realidade sombria que a cercava. Ela acreditava nas vitórias que eram anunciadas, mesmo quando as cidades começavam a ser bombardeadas. O som das sirenes se tornou a trilha sonora de sua vida, e o cheiro de fumaça, um perfume constante. Em meio ao caos, Carmen se agarrava à imagem de um líder forte que prometia a vitória final, mesmo que as evidências começassem a apontar para o contrário. Mas a realidade, como um rio furioso, sempre encontra seu caminho. Com o avanço das tropas aliadas e a destruição total de Berlim, a fé de Carmen começou a vacilar. A imagem do Führer, antes gloriosa, desmoronava-se junto com os edifícios. O fim da guerra trouxe consigo não apenas a derrota, mas também a desilusão avassaladora. O homem que ela idolatrara, o sistema que ela abraçara, tudo se revelou uma farsa, um poço de maldade e destruição. Carmen se viu perdida, desamparada, com a mente e o coração em pedaços. A culpa e o arrependimento a consumiram. Muitos de seus colegas foram detidos, julgados. Ela, uma peça menor, conseguiu se esquivar de um processo mais rigoroso. Mas a vergonha era uma prisão perpétua. Carmen, após a guerra, conseguiu retornar à Espanha, uma sombra do que fora antes. Não falou muito do seu passado na Alemanha. Vivia reclusa, uma lembrança silenciosa do perigo de se apaixonar por uma ideologia, por um líder que prometia tudo e entregava apenas cinzas. Seu destino foi o de uma vida em penitência, um fardo invisível que carregava até o fim de seus dias, um lembrete de como a inocência e o idealismo podem ser corrompidos. Foi uma das muitas mulheres cujos corações foram envenenados por uma crença cega. Mas a história de Carmen é apenas um fio na vasta tapeçaria de destinos femininos que se cruzaram com a figura de Adolf Hitler. Algumas, como ela, eram idealistas distantes, mas outras estavam muito mais perto do epicentro do poder. Consideremos a trajetória de Isabel, uma jovem argentina de família rica e influente, cuja paixão pelo ocultismo e pelas filosofias místicas a levou a buscar algo além da vida burguesa de Buenos Aires. Isabel era culta, falava vários idiomas e possuía uma curiosidade insaciável pelo desconhecido. Nos anos 30, os epos das teorias esotéricas e das sociedades secretas chegavam à Argentina, misturando-se com o interesse crescente por movimentos nacionalistas europeus. Isabel, lendo sobre as crenças que supostamente inspiravam o partido nazista, sentiu-se atraída por essa aura de poder e mistério. Ela não via Hitler como um político comum, mas como uma figura quase mística, um avatar de uma nova era. Sua mente, treinada em simbolismos e em busca de significados ocultos, projetava no Führer uma espécie de líder espiritual, uma força destinada a purificar o mundo. Movida por essa convicção e com a bênção de um pai influente que via na Alemanha um contrapeso ao comunismo, Isabel viajou para a Alemanha em 1938. Ela queria ver com os próprios olhos o renascimento que tanto se falava. Em Berlim, graças às suas conexões e ao seu charme, Isabel conseguiu acesso aos círculos sociais de alta patente do regime. Ela não era uma militante, mas uma observadora fascinada, uma espécie de patrona que trazia um toque de exotismo e glamour ao ambiente. Ela frequentava os salões onde a elite nazista discutia seus planos e suas visões de futuro. Ali, ouviu discursos apaixonados, viu a adoração que se tinha por Hitler e se sentiu cada vez mais envolvida por aquela atmosfera carregada de fervor e de esoterismo deturpado. Isabel nunca conheceu Hitler pessoalmente em um encontro íntimo, mas esteve em sua presença em várias ocasiões.
Ela o observava de longe, encantada pela sua capacidade de magnetizar as massas, de falar diretamente à alma de uma nação. Sua paixão era a de uma devota distante, que via no líder um símbolo de uma nova ordem cósmica. Ela acreditava que ele era um instrumento de forças maiores, destinado a reorganizar o mundo. E ela, Isabel, era parte dessa revelação. A guerra chegou, e com ela o verdadeiro horror do regime nazista. Isabel, no entanto, conseguiu manter uma certa distância das atrocidades mais visíveis. Seu círculo de amigos estava mais preocupado com a preservação de sua própria posição e com as riquezas que podiam acumular. Ela dedicava-se a estudos esotéricos, a colecionar artefatos que considerava mágicos e a escrever diários sobre suas experiências e suas visões. Neles, Hitler era sempre retratado como um titã, um ser quase divino, apesar das notícias crescentes sobre as atrocidades. Seu amor era uma fantasia, uma fuga da realidade brutal. Isabel criou uma bolha para si mesma, onde as terríveis notícias dos campos de concentração e das perseguições eram apenas rumores, distorções de um mundo que ela não queria ver. O fim da guerra trouxe a ruína para todos, inclusive para Isabel. Sua riqueza, suas conexões, tudo se desfez. Ela foi interrogada pelas forças aliadas, mas sua participação direta nos crimes era mínima e sua ligação com o regime era mais ideológica do que operacional. Isabel conseguiu retornar à Argentina, com parte de sua fortuna intacta. Ela passou o resto de sua vida em reclusão, escrevendo livros sobre ocultismo e filosofia, mas nunca mencionando explicitamente seu tempo na Alemanha nazista. O que as pessoas não sabiam é que seus diários continham páginas e páginas de devoção a Hitler, de crença em sua missão, mesmo após a revelação completa de seus crimes. Seu amor não foi de um corpo, mas de uma mente, um espírito que se entregou à escuridão em busca de um significado distorcido. Ela se tornou uma figura enigmática, uma lembrança viva de como a intelectualidade e o esoterismo podem ser pervertidos para justificar a barbárie. Sua história é um aviso sobre a busca por significado em lugares perigosos. Se você chegou até aqui, significa que esta história realmente te cativou. Então deixe um like e ative as notificações para não perder nossos próximos documentários. Agora, precisamos falar sobre Helena, uma jovem talentosa de um pequeno vilarejo na Andaluzia, cuja beleza e voz angelical a levaram a um caminho inimaginável. Helena era filha de um músico local, e desde cedo sua vida girava em torno da arte e da melodia. Com a eclosão da Guerra Civil Espanhola, a vida de Helena e sua família foi virada de cabeça para baixo. A fome e o medo se tornaram constantes, e a música, antes sua paixão, parecia um luxo impossível. No meio do caos, surgiu uma oportunidade estranha. Um oficial alemão, de passagem pela região, ouviu Helena cantar num festival local improvisado. Encantado com sua voz, ele ofereceu-lhe um contrato para cantar para as tropas alemãs em missões culturais na própria Alemanha. Para Helena e sua família, era uma chance de escapar da miséria e da guerra. Ela partiu para a Alemanha com o coração dividido, deixando para trás seu lar, mas levando consigo a esperança de uma vida melhor e a paixão pela música. Em Berlim, Helena rapidamente ganhou reconhecimento como uma cantora de ópera. Sua voz, potente e cheia de emoção, era um bálsamo para os soldados e para a população em geral, especialmente nos anos de pré-guerra e nos primeiros anos do conflito. Ela se tornou uma das favoritas do regime, uma estrela que se apresentava nos grandes eventos do partido e em concertos para a elite. Foi nessas ocasiões que ela teve encontros ocasionais com Hitler. Helena não o amava como um homem, mas como um patrono. Ela sentia gratidão e um profundo respeito pelo poder que ele detinha, um poder que lhe permitiu continuar sua arte em tempos tão sombrios. Hitler, por sua vez, apreciava a sua voz. Ele via em sua arte uma manifestação da cultura que o seu regime tentava moldar, uma ferramenta de propaganda sutil que elevava o espírito e a moral da nação. A relação de Helena com Hitler era puramente profissional e pública, mas a proximidade com o círculo íntimo do Führer a colocava numa posição perigosa. Ela testemunhava a adoração cega, a crueldade implacável e a paranoia crescente que permeavam o poder. Ela cantava nos palcos mais prestigiados, mas nos bastidores ouvia os sussurros sobre os horrores, sobre as pessoas que desapareciam, sobre as atrocidades que o regime cometia. A dualidade era excruciante.
Helena estava presa em uma gaiola de ouro. Sua fama e sua segurança dependiam de sua associação com o regime, mas sua alma, criada na beleza da música andaluza, clamava por liberdade e por humanidade. Com o passar dos anos e o agravamento da guerra, o esplendor dos palcos deu lugar a apresentações em abrigos antiaéreos. A voz de Helena, antes tão cheia de vida, começou a carregar o peso da tristeza e do medo. Em 1944, Berlim estava em ruínas. A derrota era iminente e o terror se instalara. Helena, exausta e aterrorizada, tentou fugir, mas foi impedida por membros leais do partido, que a consideravam um ativo valioso demais para ser perdido. Ela foi forçada a cantar em bunkers, para homens que já não tinham esperança, tentando injetar um pingo de moral em corações despedaçados. Foi um dos momentos mais sombrios de sua vida, onde sua arte foi usada para alimentar uma mentira moribunda. Quando a cidade caiu, Helena foi encontrada escondida em um porão, faminta e em choque. Ela foi detida pelas forças aliadas, interrogada por sua associação com o regime. Seu destino estava em jogo. A verdade é que Helena nunca foi uma ideóloga, nem uma cúmplice ativa das atrocidades. Ela era uma artista que se viu envolvida numa teia de poder e sobrevivência. Sua história é um lembrete do dilema moral que muitos enfrentaram. Helena, após a guerra, conseguiu reconstruir sua vida, mas nunca mais cantou profissionalmente. A voz que uma vez encantou tantos e que também serviu à escuridão, calou-se para sempre, assombrada pelas memórias. Ela viveu seus últimos anos numa pequena aldeia costeira em Portugal, longe dos holofotes, carregando o silêncio de suas canções perdidas. Sua vida foi um testemunho da complexidade das escolhas em tempos extremos. E que tal a história de Julia? Ela não era uma mulher seduzida por ideologias ou pelo poder, mas sim uma jovem de 20 e poucos anos, uma fervorosa jornalista cubana que viu em Hitler uma oportunidade de ascensão pessoal. Julia era ambiciosa, carismática e possuía uma inteligência afiada, combinada com uma ética maleável. Na Havana dos anos 30, Julia já era conhecida por seus artigos ousados e por sua capacidade de se infiltrar em ambientes exclusivos para conseguir uma matéria. Ela ansiava por um furo de reportagem que a levasse ao estrelato internacional. Quando Hitler ascendeu ao poder, o mundo observava com uma mistura de fascínio e apreensão. Julia viu nisso a chance de sua vida com o Führer, a matéria que a catapultaria para a fama. Ela viajou para a Alemanha em 1937, sob o pretexto de cobrir a política europeia, mas com o único objetivo de se aproximar de Hitler. Julia não tinha qualquer simpatia pela ideologia nazista, mas viu o homem como um meio para um fim. Com sua sagacidade e charme, Julia conseguiu se infiltrar nos círculos de jornalistas estrangeiros e diplomatas em Berlim. Ela estudou os hábitos de Hitler, os lugares que ele frequentava, as pessoas que o rodeavam, esperando a oportunidade perfeita. Sua persistência e inteligência, aliadas à sua beleza e exotismo para os olhos alemães da época, acabaram por chamar a atenção de alguns assessores de Goebbels, que viam nela uma ferramenta de propaganda potencial. Uma jornalista estrangeira interessada no Führer era uma boa publicidade. Julia conseguiu alguns encontros breves com Hitler, mas nunca a entrevista formal que tanto desejava. Ela o observava de perto, estudando seus gestos, suas expressões, tentando decifrar o homem por trás da persona pública. Ela o via como um manipulador mestre, um ator consumado, mas também como um homem que possuía um poder inegável sobre as massas. Sua atração por ele não era romântica, mas sim intelectual, quase científica, a fascinação de um predador por outro. Julia, ao longo de sua estada, escreveu artigos que, embora críticos em alguns pontos, também apresentavam Hitler sob uma luz mais complexa e, por vezes, até mesmo fascinante. Ela não o elogiava diretamente, mas sua narrativa criava uma aura de inevitabilidade e de poder inquestionável em torno dele. Ela estava caminhando numa corda bamba perigosa. Sua carreira florescia, mas ela estava brincando com fogo, dando voz, mesmo que indiretamente, a uma máquina de propaganda que logo consumiria o mundo. Com a eclosão da guerra e o endurecimento do regime, Julia percebeu que sua posição estava se tornando insustentável. O regime não tolerava mais jornalistas que não fossem totalmente alinhados. Sua vida corria perigo.
Ela conseguiu fugir da Alemanha em 1940, antes que as fronteiras se fechassem completamente, levando consigo uma riqueza de informações e experiências. Seu retorno a Cuba foi triunfal. Julia publicou uma série de artigos e um livro detalhando suas experiências na Alemanha nazista, apresentando-se como uma observadora corajosa que desvendou os segredos do regime. Ela se tornou uma figura de destaque no jornalismo. No entanto, o que ela não revelava era o preço de sua ascensão. Em seus escritos, ela frequentemente omitia a maneira como, por vezes, havia inadvertidamente servido à propaganda nazista, ou como sua própria ambição havia a cegado para a crescente maldade. Seu amor por Hitler não era amor, mas uma obsessão pelo poder, pela fama e pelo sucesso. Ela foi uma das muitas que, mesmo sem aderir à ideologia, se deixaram usar pela máquina do mal em nome de interesses pessoais. Ela morreu em Cuba, muitos anos depois, uma lenda do jornalismo, mas com um segredo guardado em seu coração. A lembrança de como ela, por ambição, havia se aproximado demais das chamas do inferno. Suas motivações questionáveis deixam uma pergunta pairando. Você acha que estas mulheres foram vítimas das circunstâncias ou cúmplices conscientes? Compartilhe suas opiniões abaixo. A história de Clara é talvez a mais perturbadora. Ela era uma enfermeira alemã, devotada e de bom coração, que se apaixonou por um oficial de alta patente da SS em 1935, sem perceber o caminho sombrio que ele estava trilhando. Clara vivia numa pequena cidade universitária e dedicava-se à sua profissão com paixão. Seu romance com o oficial, chamado Horst, foi um vendaval de paixão e de promessas. Ele era charmoso, culto e a conquistou com sua inteligência e sua dedicação aparente à pátria. Clara não viu o uniforme da SS como um símbolo de terror, mas como uma representação da ordem e da proteção. Ela se casou com Horst e sua vida tomou um rumo inesperado. De uma enfermeira simples, ela se viu inserida na elite do partido, frequentando festas e jantares com figuras proeminentes do regime. Clara, ingênua, acreditava nas promessas de um futuro glorioso para a Alemanha. Ela ouvia os discursos de Hitler e via neles uma esperança para o seu país, que se reerguia após a humilhação da Primeira Guerra Mundial. Horst, por sua vez, ascendeu rapidamente nas fileiras da SS, tornando-se uma figura influente na organização de projetos de limpeza racial. Clara, no início, ignorava a natureza exata de seu trabalho, acreditando que ele estava a serviço da nação. Mas, à medida que a guerra avançava e os sussurros se tornavam gritos, Clara começou a ver o verdadeiro horror. Horst, seu amado marido, estava envolvido em atrocidades indizíveis, na remoção e extermínio de milhões de pessoas. A verdade a atingiu como um raio. O homem que ela amava era um monstro, um carrasco. Seu mundo desabou. Ela não o amava mais, mas estava presa a ele pelo casamento, pelo medo e pela própria negação de uma realidade que parecia impossível de conceber. O clímax de sua história veio em 1944, quando Horst trouxe para casa uma pequena caixa cheia de joias roubadas de vítimas dos campos de extermínio. Ele estava orgulhoso, alardeando sua eficiência. Clara olhou para aquelas joias, reluzentes e macabras, e viu nelas o sangue de inocentes. Naquele momento, ela soube que não podia mais viver com aquela verdade. A sua consciência clamava por um fim. Naquela noite, em um ato de desespero e coragem, Clara envenenou Horst enquanto ele dormia. Ela não podia mais viver ao lado do homem que se tornou a encarnação do mal, nem suportar a cumplicidade silenciosa. O ato de Clara foi descoberto e ela foi presa pela Gestapo. Ela não se defendeu, aceitando seu destino. Ela foi torturada e morta alguns dias antes da queda de Berlim, um sacrifício silencioso em nome de uma moralidade tardia. Seu amor por Horst havia se transformado em ódio e sua vida numa tragédia grega. Clara foi uma vítima de seu próprio coração, que a levou a amar um homem que se tornaria um dos maiores criminosos da história. A sua história, pouco conhecida, revela a profundidade do desespero e da revolta que muitos sentiram quando a verdade sobre o regime se revelou. Sua queda foi brutal, mas o destino de outra mulher, com laços ainda mais próximos, foi ainda mais assombroso.
Estas histórias de Carmen, Isabel, Helena e Clara são apenas um vislumbre das complexas e muitas vezes trágicas vidas de mulheres que, de uma forma ou de outra, se conectaram à figura de Adolf Hitler. Algumas foram seduzidas pela ideologia, outras pela ambição, outras ainda presas pelas circunstâncias. Seus destinos nos lembram que a sedução do poder e a normalização do mal podem se infiltrar em todos os aspectos da vida humana, corrompendo corações e mentes de maneiras inimagináveis. O amor, o idealismo, a ambição, tudo pode ser distorcido e usado para propósitos sombrios. A história dessas mulheres é um espelho para a humanidade. Ela nos força a confrontar a fragilidade da moralidade em tempos de crise e a capacidade humana de cegueira voluntária diante da crueldade. Elas nos mostram que a linha entre vítima e cúmplice pode ser tênue, apagada pelas circunstâncias ou pela própria escolha. A memória de suas vidas, as suas escolhas e as suas quedas serve como um alerta universal. É um lembrete sombrio de que o fascismo não se constrói apenas com armas e tanques, mas também com a cumplicidade de corações humanos, com a aceitação gradual do que é inaceitável. Esta é uma história que precisa ser lembrada para que nunca se repita. As sombras do passado ainda nos rondam e a vigilância constante é a única defesa contra o retorno de tais horrores. O que aconteceu então é um aviso para o que a humanidade ainda é capaz de fazer hoje. Como você acredita que reagiria se vivesse naqueles tempos, diante de tamanha polarização e sedução? Pense nisso.